Bem-vindos a mais uma aula sobre a reforma tributária. E hoje nós vamos falar dos princípios, novos princípios, supostos novos princípios da reforma tributária, que vieram com a emenda constitucional 132 de 2023, que inseriu o parágrafo 3º do artigo 145 da Constituição Federal. Bom, se você está gostando desses vídeos sobre reforma tributária, então, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, curta este vídeo, comente, tire suas dúvidas, que eu estou aqui para ajudá-los. Legal? Vamos falar aqui dos princípios que vieram com essa nova emenda constitucional. Muito bem, o primeiro princípio, como eu venho falando, ele é no mínimo curioso, porque é o princípio da simplicidade. Princípio da simplicidade no manicômio tributário que vivemos. Bom, eu ando falando, pessoal, que esse princípio ele já nasceu ignorado, tá? Por quê? A Lei Complementar 214 de 2025, que instituiu a CBS e o IBS, que são os novos tributos desta nova era tributária, a lei é completamente extensa, completamente complexa. Será que já está violando, então, o princípio da simplicidade? Fica aí uma dúvida até para o nosso Poder Judiciário, né? A hora que judicializar, será que eles vão levar em consideração que uma lei pode ser considerada inconstitucional por conta de violar o princípio da simplicidade? E aí é que a gente vai entender o alcance deste princípio, porque até então, né, tudo muito teórico. Como já dizia o professor Paulo de Barros Carvalho, que se foi há alguns dias, existe a teoria aqui em cima, existe a prática embaixo e no meio disso tudo existe a experiência. A experiência com relação a essa legislação nós não temos, tá? Nós não temos, então a gente vai ter que experimentar de fato, literalmente, para entender qual que vai ser o alcance desse princípio no novo sistema tributário, tá? Muito bem, o segundo princípio é o princípio da transparência, que na minha opinião é outro princípio que já nasce morto. Por quê? Se você analisar, por exemplo, uma certidão de dívida ativa, a única coisa que não tem é transparência. Não tem a forma de cálculo, que já viola também o artigo 202 do CTN, não tem os parâmetros mínimos para você entender de onde vem aquela obrigação tributária, o processo administrativo, o auto de infração, muitas vezes não tem, tá, pessoal? Estou falando de regra geral. Então, o princípio da transparência ele já é ignorado no sistema tributário, tá? Pelo menos em algumas fases, tá? Não dá para saber se esse princípio da transparência vai se aplicar às normas, à aplicabilidade, ao acesso à informação. Seria importante ter acesso à informação. Tenta conseguir um processo administrativo, por exemplo, de algum município que fica onde Judas perdeu as botas. Não vai conseguir. Muitas prefeituras são precárias nesse sentido. Você não vai ter acesso ao processo administrativo, por exemplo, ou mesmo em alguns estados, né, que não tem uma estrutura tão adequada. Olha, gente, eu estou em São Paulo, eu já acho difícil São Paulo. Então imagina, será que vai ser aplicado esse princípio da transparência ou não? O terceiro princípio é o princípio da justiça tributária. O que será que significa justiça tributária? Bom, na minha opinião é um conceito utópico, né? A justiça é um conceito utópico. A gente nunca vai ter realmente uma justiça que de fato represente o que o nome diz, né? A partir do momento que eu tenho que contratar advogado para defender os meus interesses, eu já tenho um problema. Eu vou ter que arcar com os custos desse advogado. Não existe justiça nisso, né? Quando eu vou analisar o conceito de justiça ao pé da letra, não existe. Mas vamos pensar no caso da justiça tributária. A Lei Complementar 214 de 2025 já vem com um aumento da carga tributária. Será que isso é justo se a gente considerar que o cenário brasileiro já existe uma carga tributária exagerada? Tem muita coisa para a gente pensar, tá? Próximo princípio da cooperação. Mais uma vez fica a dúvida, quem que vai ter que cooperar? O contribuinte, apresentando todo o financeiro da empresa dele para a administração tributária poder fiscalizar? Como é que vai ser isso? Que tipo de cooperação
que vai se exigir? Será que vai vir uma lei, por exemplo, uma lei infraconstitucional, que vai determinar a quebra de sigilo de informações importantes da empresa em razão do princípio da cooperação? Pensa aí. E por fim, não menos importante, tem o princípio da defesa do meio ambiente, um princípio de fato interessante, tá? Porém, um princípio que nós não sabemos ainda como é que vai ser a aplicabilidade dele. Por quê? Defesa do meio ambiente, então, nesse contexto tributário, pressupõe que se eu tenho, talvez, né, uma ideia aqui, uma hipótese, uma empresa que ela assume, ela se obriga, talvez, a colaborar com o meio ambiente com algumas ações específicas definidas em lei, será que ela teria um tratamento tributário diferente? Mas em contrapartida, e se eu tenho uma empresa que presta, ou melhor, que industrializa, por exemplo, um produto essencial da cesta básica, só que talvez pela operação dela ela precise ser agressiva de certa forma com o meio ambiente. Então ela não vai ter esse tratamento tributário, mesmo sendo impossível cumprir todos aqueles requisitos de defesa do meio ambiente definidos em lei. Isso são só hipóteses, tá, pessoal? Eu só estou aqui pensando no que pode vir a acontecer, tá? Bom, resumidamente, nós temos então 5 princípios que agora estão explícitos na Constituição, mas teoricamente, se você analisar sob uma ótica construtivista, talvez esses princípios já estavam implícitos no texto constitucional, tá? Vamos ver o que vai acontecer, o que os próximos episódios nos reservam e continuamos com a análise dos artigos da Emenda Constitucional 132 de 2023 nas próximas aulas. Até a próxima, valeu?